Graça e paz, pessoal, bom dia. Bom dia que o Galo já cantou. Seja muito bem-vindo ao canal. Todas as manhãs tem um devocional, uma reflexão aqui na Palavra de Deus para abençoar e edificar meu e o seu dia. Bem, hoje nós iniciamos o Evangelho segundo Lucas e capítulo 1, versículo 1. Vamos lá? Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Amém. Que Lucas está fazendo a introdução ao primeiro livro dele, o Evangelho. Lucas escreveu tanto o Evangelho de Lucas, de Jesus por Lucas, como também o livro de Atos. E Lucas, ele era um médico. Ele era não judeu, depois ele converteu provavelmente ali com as pregações de Paulo. E ele seguiu Paulo, ficou acompanhando Paulo por suas viagens missionárias, pelo seu ministério e tudo. E ele investigou minuciosamente através dos relatos de que ouviu dos que andaram com Jesus e de Paulo e de outros. Ele escreveu o Evangelho de Lucas e também o livro de Atos. O livro de Atos mais pelo que ele viu e viveu ali com Paulo também, né? E então Lucas converteu-se ao cristianismo, a Cristo, e ele foi estudar minuciosamente, e aqui ele escreve, né, ao Teófilo. Teófilo significa aquele que ama a Deus, mas de fato provavelmente era algum colaborador, né, do reino. E aí eu, lendo essa introdução, essa pequena parte, sabendo um pouco mais de Lucas, Lucas não andou com Jesus, não conheceu a Jesus ali provavelmente, com o próprio Jesus. O livro de Lucas foi escrito mais ou menos no ano 60, entre 59, 62, 63, por aí. E ele investe muito tempo para investigar cuidadosamente, minuciosamente, e diversas pessoas tentaram já refutar tanto o livro de Atos quanto o Evangelho de Lucas, e a única coisa que descobriram foi que ele foi de fato um excelente historiador, que ele buscou minuciosamente, investigou muito bem e nos escreveu. E o que eu fico me indagando é, ele investiu tanto, ele procurou tanto, ele buscou tanto, e o que nós temos feito com tudo isso que o Senhor nos deixou, que é a palavra dele. O quanto nós temos investido nosso tempo para entender mais, para buscar mais e conhecer a mais de Deus a partir das suas escrituras. E muitas vezes nós temos dificuldades em ler e entender, compreender as escrituras, mas nós só vamos conseguir compreender e entender quando nós começarmos a ler e ler sempre. Às vezes precisaremos de algumas aulas ou até algumas literaturas complementares para entender um pouquinho, às vezes, o contexto da época, para entender uma outra coisa quando necessário, mas a palavra, ela é necessária para a nossa vida. Nós temos que ler e buscar a todo tempo mais de 40 autores diferentes, num livro escrito por mais de 1000 anos, entre o Gênesis e Apocalipse, e ela não se contradiz em nenhum momento, muito pelo contrário, o que ela mais tem é referências em que se cruzam, né? Então, ela é mais do que comprovada que é a palavra de Deus. E quanto nós temos nos dedicado, Lucas dedicou muito. Ele se converteu, ele compreendeu e ele foi buscar mais a fundo. Quanto nós temos ido a fundo na palavra de Deus, que quantos gastaram
a vida não só naquela época escrevendo e buscando para registrar aqui, mas tantas outras pessoas depois lutando e investindo a sua vida para manter e traduzir a palavra, tudo. Depois foi divididos livros em capítulos, versículos, para ficar mais fácil para eu e você fazer a leitura hoje. Então, cada dia mais tem sido facilitado o entendimento da palavra, e cada dia mais nós temos nos distanciado da palavra. E hoje, se você está com alguma dúvida, por exemplo, se você vai estudar Lucas inteiro aqui, você busca no YouTube ou em referências, até no Instagram, você vai conseguir um overview ou umas explicações melhores. É lógico que você tem que filtrar bem quem você vai ouvir as explicações para não confundir mais e não te levar a um caminho de mau entendimento. Então, cada dia mais nós temos mais acesso à palavra, nós temos acesso à palavra na palma da mão, nós temos nos nossos smartphones a própria Bíblia ali, nós temos aplicativos, nós temos diversas coisas, e cada dia mais que nós temos mais acesso mais fácil, cada dia mais nós distanciamos da palavra, nós vamos nos ocupando, nós vamos tendo a nossa atenção disputada com outros aplicativos, com outros afazeres, com tantas outras distrações como redes sociais, como streamings, né? Tantas outras opções para ocupar o nosso tempo, que nós vamos deixando a palavra de lado. E nós temos que honrar esses nossos irmãos que buscaram manter a palavra do Senhor, nós temos que honrar ao Senhor, lendo a palavra dele, lendo o manual que ele nos deixou. E como eu sempre digo, se nós queremos que de fato Jesus é o nosso Senhor, o nosso Salvador, nós temos que ler a palavra dele, porque é hipocrisia nós cremos que ele é o Senhor e não fazermos aquilo que ele nos mandou. Então ele acaba não sendo o nosso Senhor, nós sabemos quem ele é, nós entendemos e acreditamos na autoridade dele, na divindade dele, de que ele é o Deus, que ele morreu na cruz por nós, mas nós não cremos na salvação através dele se nós não lemos a palavra. Se nós não o buscamos aqui na palavra, ele não é o nosso Senhor. Nós sabemos que ele é Senhor, mas ele não é o nosso Senhor, através das nossas atitudes. Então, quando nós o buscamos e lemos aqui, nós declaramos, nós vamos buscar o senhorio de Jesus através da sua palavra para poder compreender e fazer aquilo que ele nos chamou. E ele nos dará todas as respostas que nós precisamos através da palavra e da oração no secreto. Amém? Então, encorajo você a continuar a leitura todos os dias da palavra. Pegue o plano de leitura, comece de Gênesis e vá até Apocalipse, ou comece do Novo Testamento e depois do Antigo Testamento, ou em ordem cronológica, se você preferir, mas busque um plano de leitura e tenha disciplina na sua oração. Amém? Que Deus te abençoe. Um forte abraço, um grande beijo no seu coração. E amanhã, versículo 5. Até amanhã.